Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos àquela aula tão esperada que nós vamos aprender a usar a nossa placa, então, a matriz de contatos, né? Chamada protoboard. Vamos aprender a usá-la então para montar os circuitos, né? Tem aluno aí que estava ansioso para fazer essa aula, então agora que você já tem o material, vamos aprender a usar então. E aí é o seguinte, ó, eu fiz um desenho aqui no quadro representando a placa, certo? Então quando você for montar o circuito, olha a sua placa aqui, vai ficar nessa posição. Deixa eu fazer um desenho aqui para você se localizar aí. Tem um furo aqui escrito VB e outro aqui escrito VA, certo? Então sua placa estará nessa posição aqui quando você for montar o circuito. Esses dois furos aqui é para encaixar os dois conectores, o vermelho e o preto, que vem aí junto com o kit da placa, mas nós não vamos encaixar agora, né? Você vai deixar assim mesmo, porque esses conectores aí são usados para quando a gente está montando o circuito lá no Luther King, aí tem as fontes de alimentação para fornecer energia para a placa. A gente pega uma fonte de alimentação lá que vai na tomada e ela diminui de 110 para 9 volts, e muda para tensão contínua, a gente encaixa aqui para fornecer tensão para a placa, certo? Como nós não faremos isso, vamos alimentar com a bateria, então não vamos colocar esses conectores hoje não, depois eu mostro para você como colocar. E aí o seguinte, quando você for usar a placa, aqui está o nosso conector da bateria, que veio do material que você comprou, né? Você vai encaixar uma bateria de 9 volts aí, né? Alguns alunos perguntaram, professor, pode fazer com fonte de 12, fonte de 6 volts? Pode, certo? Só que aí os fios da fonte você vai ligar direto aqui, certo? Desencapa o fiozinho lá, o vermelho e o preto, e liga aqui. Bom, o conector da bateria vai aqui então. Quando você estiver com a placa nas mãos aí, você vai ver que no meio da placa tem uma fileira assim, de furos, na horizontal, né? Mais outra aqui embaixo. Isso aqui está no meio da placa. Aí você vai ligar o vermelho, que vai ser o positivo do conector da bateria, você vai ligar nesse furo aqui. Quando você faz isso, você está fornecendo energia para todos esses furos aqui, ó. Isso para quando a gente for montar o circuito, que tiver um componente que tem que ser encaixado no positivo, a gente encaixa em qualquer ponto desse daqui. Porque por baixo da placa, né, por dentro dela, tem uma barrinha de metal que conecta todos esses furos aqui, na horizontal. E como você ligou o negativo aqui, todos esses furos vão passar a ser negativo, tá bom? E aí, eu escolhi, para a gente começar a montar, esse circuito aqui, ó, que vai ter um resistor de 470, atenção no código de cores, quando você for pegar o resistor, um LED, um resistor de 10 ohms, observe, é 10 ohms, não é 10K não, né? Olha o código de cores depois. Esse L aqui é uma lâmpada bem pequenininha que tem no nosso material, né? Você vai olhar aí, normalmente ela é azul ou vermelha, do tamanho de um LED mais ou menos, tá bom? Já eu falo mais sobre ela. Aqui outro resistor e o motorzinho. Tá? Bom, para começar a montar esse circuito, como a gente vai fazer? Olha, observe então que no nosso esquema elétrico aqui, o positivo da bateria está aqui, então quer dizer que tudo isso aqui é positivo, né? Essa linha aqui de cima é positivo. E se o negativo da bateria está aqui embaixo, essa linha aqui de baixo é o nosso negativo. A gente vai se orientar por essas duas linhas aqui, positivo e negativo, para fazer a conexão na nossa placa. Aí, olha só, olha aqui, Marcos Vinícius, esse resistor está ligado no positivo, correto? Então, você vai pegar o resistor de 470, mais uma vez atenção, cuidado com o código de cores, e para ligar esse resistor no positivo, você pode ligar em qualquer furo da placa aqui, ó. Eu vou escolher ligar nesse daqui, para o nosso circuito ficar mais organizado, né? Porque depois vão outros componentes. Eu vou ligar o resistor nesse furo. Está aqui o R1. O outro terminal do R1, eu vou ligar em qualquer lugar da placa aqui em cima, que está tudo livre. Eu vou ligar o R1 aqui, por exemplo. Né? Aí o R1. Porque nesse terminal do R1, observe, eu tenho que ligar o positivo do LED. Tá? Aí você vai pegar o LED para ligar aí no circuito, e quando você for ligar o LED, atenção nisso daqui, ó. O LED, ele é
assim, aí tem um terminal maior e um menor. O terminal maior é o positivo, certo? Esse aqui é o LED, o terminal menor é o negativo. Ver se vai aparecer bem isso aqui no vídeo aí. Olha, então o positivo do LED nós temos que ligar no R1. Então você vai pegar o terminal maior do LED e para ligar junto com o R1, agora que tá, agora você vai aprender o segredo de montar o circuito na placa aqui. Olha, presta atenção nesse detalhe agora, Maria Eduarda, olha só. Para eu ligar o positivo do LED no R1, aonde que eu encaixo o terminal do LED aqui na placa? Será que eu encaixo aqui, 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 lá? Onde? Bom, aí saiba o seguinte, nessa parte de cima da placa aqui e na parte de baixo, os furos são conectados na vertical. Tá? Observe que onde você ligou o positivo aqui é na horizontal, o negativo também na horizontal. Agora o restante da placa, as conexões são sempre na vertical. E aí por que você precisa saber disso? Olha só, porque para ligar o positivo do LED então no R1, você tem que ligar o LED em qualquer um desses furos aqui, certo? Não pode ser aqui do lado, ó, tudo bem? Porque as conexões, as barrinhas aqui são na vertical. Então, por exemplo, você liga o positivo do LED aqui, certo? O positivo do LED aqui, ó, aqui está o LED, certo? Esse é o positivo dele. Agora, olha no esquema elétrico e vê onde vai o negativo do LED. O negativo do LED está no negativo aqui, né, da alimentação. Essa linha de baixo aqui é o negativo. Então, você vai pegar o terminal do LED, vai ligar aqui embaixo, certo? Aí você ligou o LED, então, beleza. Aí tem que fazer o restante do circuito, né, que a gente vai aprender já já. Mas, para ver se você fez essa primeira parte certo, nós vamos fazer o seguinte. Olha, tá aqui a bateria, eu já encaixei no conector, certo? Essa é a bateria que eu falei para você comprar ou tirar de algum brinquedo que você tem aí, qualquer coisa assim, né? E aí, você vai ligar agora a bateria aqui para fazer o teste, se essa primeira conexão que você fez está certo, né? Aí, olha só, eu recomendo para você, para ficar mais firme aí, você encaixa, coloca uma fita crepe aqui na sua placa, faz uma volta nela, para ficar como se fosse uma fita dupla face, né? Para você colocar a bateria aqui, tá? E ela não ficar se mexendo no seu circuito. Pronto, ó. Coloquei a bateria, tá vendo? Aí o vermelho eu vou ligar, onde eu te falei então. Liguei o vermelho, aí se prepara para esse momento emocionante agora. Olha só, ô Tamires, olha, Micaele. Vou ligar aqui, atenção. Pá, olha que momento emocionante, hein? Seu primeiro circuito aí vai funcionar, tá? Então você ligou aqui antes de montar o resto. Se por acaso você conectar a bateria aqui e não acender, verifique o seguinte. Primeiro, o código de cores do resistor, se você pegou o resistor certo. Depois, a polaridade do LED, vê se você não inverteu, né? Positivo e negativo, certo? Positivo aqui no resistor. Tudo bem? Então você montou, colocou a fita aí, ó, ficou legal, né? Se você tiver a fonte, então você vai encaixar os fios da fonte aqui, certo? Pronto, deixa eu desligar aqui para economizar minha bateria, né? E vamos ao restante do circuito, certo? Olha que momento emocionante, hein, ô Isaac? Hugo matemático, olha aí, Hugo, além de você ser matemático, agora você vai ser um técnico em mecatrônica também, vai montar esse circuito aí, tá bom? Na continuidade do circuito, o R2, 10 ohms, certo? 10 ohms, qual que é o código de cores 10 ohms aí? Marrom, preto e preto, isso, tá? Não vai pegar o transistor aí não, senão não vai dar certo. O R2 é 10 ohms. Observe, o R2 está no positivo. Você vai lá no positivo, toda a linha do positivo aqui para você ligar, você liga o resistor. R2, certo? Outro terminal do R2 em qualquer lugar livre aqui. Aqui, por exemplo, né? Agora com a moleza, você já sabe. Você vai pegar a lâmpada, olha essa lâmpada aí, como a gente está à distância, né? Essa lâmpada você vai procurar no seu material,
ela é bem pequenininha, do tamanho de um LED mais ou menos, só que você vai ver que a lâmpada, eu não sei se veio azul ou vermelha aí no material, essa lâmpada, você vai ver que ela é assim, ó, tá? E os dois terminais dela tem o mesmo comprimento, tá? Tem o mesmo comprimento por quê? Porque a lâmpada não tem positivo e negativo, tá bom? Então, os dois terminais iguais, aí é o mesmo tamanho, a lâmpada não tem polaridade, certo? Você vai pintar marcado aqui polaridade. Então, isso aí que você vai, se você tiver em dúvida na lâmpada e do LED, isso aí você vai poder diferenciar. Eles são do mesmo tamanho praticamente, né? E o LED tem um terminal maior e um menor. Aí, a lâmpada você vai ligar então no R2. Vamos ligar a lâmpada no R2. A lâmpada, deixa eu ver, vou fazer dessa cor aqui a lâmpada. Ó, para ligar no R2 você tem que ligar em qualquer um desses furos aqui. Concorda? Então eu vou ligar a lâmpada, um terminal dela aqui, certo? E o outro terminal da lâmpada lá embaixo no negativo. Ah, você já sabe também disso. Beleza. Certo? Aí depois você faz aí. Ah, importante, eu falei lá no começo, você testou essa parte aqui, né? Testou? Quando você for montar o resto do circuito, desconecta a bateria, tá bom? Para não continuar consumindo a corrente da bateria e também para não ter o perigo de você encostar um componente no outro enquanto você estiver montando e queimar alguma coisa aí, né? Certo? Então só desliga, liga só quando você for testar de novo. E vamos fazer já o R3 e o motorzinho. O R3, 10 ohms de novo. Por que esses dois resistores aqui são bem pequenininhos, tá vendo? 10 ohms. É porque essa nossa lâmpada é de 12 volts. Nós estamos usando só 9, certo? Se eu colocar um resistor muito alto aqui, a lâmpada não vai acender. E o motorzinho é a mesma coisa. Se eu colocar um resistor muito alto aqui, vai passar uma corrente pequena, ele não vai girar. Por esses dois resistores são baixos. Bom, agora tá moleza, né? Você já sabe. O R3 no positivo. Olha, será que meu desenho tá bonito? Será que o professor de desenho, o professor André, aprovaria esse meu desenho aqui? Provavelmente não, né? O professor de desenho é muito detalhista e tal, então não aprovaria não. Ah, eu quero ver esse desenho depois no caderno da Camila, como é que vai ficar, hein? Porque aquele caderno da Camila lá é muito caprichado. Depois manda uma foto pra mim, Camila, pra eu ver como é que ficou esse desenho aqui que você vai fazer no seu caderno. Aí depois tem o motorzinho. O motorzinho, você vai ver que ele tem um fio vermelho e um fio preto, certo? Para você ligar no circuito. Olha, que é o negativo e o positivo do motor. Se você inverter os dois fios do motor, ele também vai girar, certo? A diferença é que muda o sentido de rotação. Diferente do LED, né? Se você inverter a polaridade, ele não acende. O motor, ele só muda, então, o sentido de rotação. Aí, vamos ligar o motorzinho lá então? Vamos. Motorzinho vai aqui, concorda? Vou ligar aqui o motor. Tá aqui, ó, o motor e no negativo. Deixa eu colocar esse fio aqui, que eu vou te explicar uma coisa. Pronto. Motorzinho no negativo. Tá aí. Tá aí o motor. Beleza? Aí sim, fez a conexão de tudo agora. Liga aqui o conector da bateria e vamos ver se tudo está funcionando. Esse fio do motor aqui é ruim para encaixar na placa, hein? Ele é muito fininho e é flexível. Então se você vai encaixar, ele não segura direito lá no pino do protoboard. E aí você vai ligar a bateria, o motor começa a girar, ele escapa, né? Então uma dica também, quando você for usar o motor, é você pegar um pedaço de fita crepe e colocar aqui assim, tá vendo? Você coloca uma fita crepe aqui na placa e depois pega o motor e cola ele assim, ó, põe, opa, tá vendo aí? Cola o motor assim, certo? E para você encaixar os fios do motor, né? Senão ele começa a andar na placa e sai o fio, né? Lá dos encaixes, tudo bem? Talvez você apanhe um pouco para colocar os fios do motor aqui, porque ele tem a ponta muito pequenininha, né? Ele tem a ponta do fio mais ou menos igual da bateria, então é ruim para encaixar lá, mas você vai conseguir, né? Talvez você, como eu disse, talvez você apanhe um pouco, mas aí vamos que você está em casa, aí você vai ter tempo para fazer, né?
E mais para frente a gente vai aprender como desencapar o fio do motor ou aqui da bateria e soldar um fio rígido, né, aqui nas pontas, para quando você encaixar ficar mais tranquilo. Tudo bem? Mas por enquanto dá para fazer assim, certo? Bom, aí você montou o circuito, testou, beleza, certo? Aí na nossa aula você vai tirar dúvidas, né? Se você tiver, você vai tirar dúvidas. E se tudo funcionar, você vai fazer o seguinte, ó. Presta atenção nisso, ô Vanice. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar o seu celular e vai fazer um vídeo do seu circuito todo montado aqui, certo? Com tudo ligado e vai postar lá. Vou criar uma tarefa, né, da nossa experiência número 1, tudo bem? E aí você vai postar o seu vídeo lá mostrando para mim o circuito, beleza? Aí no nosso encontro ao vivo a gente tira algumas dúvidas se você tiver, tudo bem? Porque depois na próxima aula a gente vai aprender a montar o circuito e usar o multímetro para medir a tensão nos componentes, a tensão, a energia que cada componente está consumindo, beleza? Mas se você fizer isso daí, nessa primeira montagem, eu já vou ficar muito feliz, tá bom? Você também vai ficar feliz aí, Vicenzo? Beleza, então faz aí, tá joia? Até mais tarde, pessoal.